criamos um passo a passo para como você fazer a sua retirada financeira todo mês da sua empresa. Vários empresários ficam com dúvida se tiram através de um Prolabore, se tira através de uma distribuição de lucro, como que lida nisso no dia a dia. Então, nós criamos aqui uma retirada de sócio, retirada financeira de sócio, um guia completo para os empreendedores. A retirada de sócio de uma empresa é uma prática comum e necessária para remunerar o sócio, pelo lucro gerado ou pela restituição de investimento. Na verdade, o Prolabore ali, que o sócio tem todo mês, ou a distribuição de lucro que ele tem mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, nada mais é para remunerar o sócio. Então o sócio fez um investimento naquela empresa, ele precisa de uma remuneração de retorno. O Prolabore é mais voltado para quando ele exerce uma atividade dentro da empresa. Então eu quero te passar essas informações passo a passo, para que você possa compreender de forma clara como você vai fazer a retirada ali do seu recurso financeiro, certo? Forma de retirada do sócio, Prolabore. Prolabore é uma forma de remunerar o sócio pelo trabalho que exerce na empresa, semelhante ao salário. Então vamos esclarecer isso. O Prolabore nada mais é que o salário do sócio, pela atividade que ele exerce. Então, se ele é um administrador financeiro, quanto que custa para mim buscar no mercado um administrador financeiro? Então, esse deve ser o salário dele. Claro que tem que ser compatível com a realidade da empresa. Não adianta eu querer trazer um administrador financeiro do mercado se ele custa 10 mil e a minha empresa não tem capacidade financeira de pagar 10 mil. Então, a gente tem que nos adequar à realidade da empresa. Eu costumo falar que o Prolabore, ele é para sobreviver. Então ele é o salário de sobrevivência, não é para você se enriquecer com o Prolabore. O Prolabore nada mais é do que você sobreviver. Então é pagar suas contas diárias ali da sua casa, suas contas mensais. Distribuição de lucro. A distribuição de lucro é uma forma de remunerar o sócio pela participação dos lucros da empresa. Vamos fazer um cenário aqui. Eu tenho um recurso financeiro, como pessoa física, injetei 10 mil numa empresa. Eu não exerço função lá, eu só quero aplicar esse recurso financeiro na empresa. Como que esse recurso financeiro vai voltar para mim? Vai voltar como distribuição de lucro. Então a empresa fez as vendas, abateu os custos e a despesa, sobrou X conforme o percentual, esse recurso financeiro vai retornar para mim como distribuição de lucro. Então eu vou capitalizar e rentabilizar o dinheiro investido, através de como? Distribuição de lucro. Se eu exerço função, Prolabore. Se eu não exerço função, para não sacrificar a empresa, distribuição de lucro. Porque se você não exerce função dentro da empresa e coloca lá um Prolabore para você, isso pode trazer sérios problemas financeiros para a empresa. Então, Prolabore, em regra geral, a gente aconselha o empresário para quem tem função dentro da empresa. Quem não tem função dentro da empresa, distribuição de lucro. Restituição de capital, vou deixar um pouco mais reservado para o final, que é quando o sócio sai da empresa. Ele fala, para mim não dá, chega por aqui, eu não quero mais participar dessa sociedade. Como que eu vou fazer isso? Então, a restituição de capital é mais voltada para esse cenário. Prolabore. Pagamento. O valor do Prolabore deve ser compatível com a função desempenhada pelo sócio. O pagamento é feito mensalmente com um salário comum. É aquilo que eu disse, se você exerce função dentro da empresa, você vai ter um Prolabore ali fixo. Eu sou diretor, eu sou CEO, eu sou diretor de operação. Quanto que é o seu salário hoje? Se você estivesse no mercado, você estaria ganhando quanto? Lembre-se, você também precisa se adequar à realidade da sua empresa no momento. Se ela tem caixa suficiente para pagar um Prolabore um pouco maior, ok. Se ela não tem caixa, reduza esse Prolabore e tente maximizar os seus lucros. Tributação. O Prolabore está sujeito à incidência de INSS e imposto de renda. As contribuições previdenciárias são calculadas da mesma forma de qualquer colaborador, qualquer funcionário comum. Então, se você tem um Prolabore, lembre-se que você vai pagar INSS, imposto de renda, e você está contribuindo para a Previdência, para fins de aposentadoria, auxílio saúde, todo esse cenário. Vantagens. O Prolabore é uma forma segura e transparente de remuneração, perfeito. O valor pago é considerado como despesa da empresa, o que reduz o lucro tributável. Se você está, por exemplo, no lucro real, esse valor aqui vai te ajudar na hora de calcular o IRPJ e a contribuição social. Se você é do Simples Nacional, vai diminuir o seu lucro na hora da distribuição. Lembra? Receita menos custo menos despesa, lucro líquido distribuir para o sócio.
Se você é sócio administrativo, se você é um sócio que não é sócio administrativo, mas exerce função dentro da empresa, você precisa ter o Prolabore compatível com a sua realidade. Distribuição de lucros é uma opção mais atraente, certo? Sem tributação, a atribuição de lucro não está sujeita à incidência de impostos, desde que a empresa esteja em dia com suas obrigações fiscais. Uma das regras para distribuir lucro é você não poder ter dívidas com órgãos, você não pode dever imposto. Até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, você pode distribuir qualquer valor, desde que você levante essas informações através de um balanço, uma demonstração contábil, sem pagar incidência. Luca, onde eu vou declarar isso? Lá no meu imposto de renda. Você vai declarar a parte isenta. Então, onde está lá descrito no imposto de renda isentos e não tributáveis, é naquele lugar que você vai lançar a sua distribuição de lucro. Claro que tem os números específicos, tem as condições específicas lá. Mas lembre, distribuição de lucro é sem tributação. Então, receita, menos custo, menos despesa, o que sobrou, eu posso distribuir para os sócios sem pagar nenhum real de imposto. Flexibilidade, o pagamento pode ser feito de forma periódica, conforme estipulado no contrato social da empresa ou de acordo com o planejamento dos sócios. Você pode definir, se você é uma limitada unipessoal, você, vamos dizer assim, é uma empresa de um único sócio, você pode fazer a distribuição de lucro a qualquer momento no decorrer do ano, desde que você levante as informações contábeis e verifique se realmente a empresa está tendo lucro suficiente para a sua distribuição. Se você tem uma sociedade, é bom você ter um acordo entre os sócios que define a regra. Eu posso pegar a minha distribuição de lucro a qualquer momento? Não. Você só pode distribuir lucro uma vez por ano, anualmente. Isso no contrato já rege. E se vocês estiverem sócios e ficar de acordo assim, não, Luca, a gente quer distribuir trimestralmente. Coloque isso num acordo de acionista para evitar problemas futuros. Vantagem tributária. A distribuição de lucros pode ser uma opção mais vantajosa para os sócios que desejam reduzir a carga tributária. Distribuição de lucro é isenta, então, independente do valor, se é 1 milhão, 100 mil, 10 mil, 15 mil, você não vai pagar imposto sobre isso. Claro, você já pagou imposto sobre a operação de venda e suas deduções, mas nesse primeiro momento você não pagará mais imposto na distribuição de lucro até esse momento. Restituição de capital, devolução de investimento. Esse cenário é mais voltado quando um sócio ele vai sair da sociedade. Ele desiste ou ele opta por falar assim, não, para mim já deu aqui no meu ápice, eu já reinvesti, todo o investimento que eu fiz eu já peguei de volta, para mim não faz mais sentido continuar na sociedade. Então, a saída do sócio e a restituição do capital ocorre quando um sócio deixa a empresa, seja por vontade própria ou por uma decisão da sociedade. O pagamento, o valor a ser restituído é definido conforme no contrato social da empresa ou em comum acordo entre as partes. Forma de pagamento pode ser feita à vista ou parcelada, dependendo da situação financeira da empresa. Esse cenário é voltado para quando o sócio não quer mais participar daquela sociedade. Então ele vai sair da sociedade. Então você vai remunerar essa saída dele. Se ele for, por exemplo, alguém que investiu, eu investi aqui 100 mil reais, a empresa não deu lucro em nenhum momento, então eu vou te devolver até menos, a gente vai devolver até menos do que você investiu. Mas esse é um cenário que é a restituição, pelo menos do capital que o sócio colocou dentro da empresa. Qual é a melhor opção de retirada? Prolabore, ideal para pessoas que exercem funções operacionais na empresa. Se você exerce uma função operacional na empresa, seja como vendedor, diretor comercial, diretor administrativo, CEO, qualquer que seja, tenha um Prolabore. Distribuição de lucro é mais vantajosa para os sócios que desejam reduzir a carga tributária. Você não vai tirar, estrategicamente, você não vai tirar seu recurso financeiro 100% com o Prolabore. O seu Prolabore é com o seu cargo exercido. A sua distribuição de lucro é o excedente, aquilo que você fez excepcionalmente. Então o que é? Luca, a empresa deu um lucro de 1 milhão líquido e eu tenho 50%. Então você vai tirar da empresa 500 mil reais. Então isso é distribuição de lucro. Restituição de capital é quando a sociedade ela entra em dissolução. Você vai restituir o capital investido ou pelo menos o capital investido mais rentabilidade. O planejamento é essencial para o sucesso. Planejamento tributário. Contar com um contador especializado é crucial para poder determinar a estratégia de pagamentos mais vantajosos. Contratos sociais. Os contratos sociais devem conter as causas claras e precisas sobre as formas de retirada do sócio. Isso é muito importante. A gente, às vezes aqui dentro do escritório, a gente pega
um cliente ou outro que tem muito problema com o seu sócio. Mas sabe qual que é o problema da sociedade? É que não é quando ela está acabando que precisa ser corrigida. Ela precisa iniciar da maneira certa. Então é importante você fazer um contrato de sociedade. Lá você vai determinar as regras. Por exemplo, não pode distribuir lucro mensalmente, somente semestralmente. Então, independente já está de acordo. O lucro não vai ser distribuído mensalmente, só semestralmente. Então isso é um acordo de acionistas, você precisa ter esse acordo. Olha, não pode fazer empréstimo se todos os sócios não tiverem acordado. Uma regra, um contrato social. O que nós entendemos que começa a ser um jogo e as regras elas não são bem claras. Com o passar do tempo, você começa a ter dificuldade para lidar. Quando a empresa não tem recurso financeiro, é mais fácil, porque, vamos dizer assim, você começa a lidar com aquela dificuldade. Mas quando você começa a ter uma vantagem financeira, administrar com seu sócio é muito mais complexo. Então, coloque as regras no início, para que você evite transtorno futuro. Comunicação aberta. Manter uma comunicação aberta e transparente entre os sócios é fundamental para evitar conflitos e garantir um processo de retirada harmoniosa. É aquilo que eu falei, se você tem um bom contrato de acionista, se você está alinhado com seu sócio a respeito da sua sociedade, sobre retirada, sobre empréstimo, sobre compras, quando você se deparar com uma retirada de um sócio, você está mais tranquilo para ajustar o seu processo. Então proteja primeiro o seu negócio. Segurança jurídica. A retirada de um sócio deve ser realizada de acordo com a legislação vigente para evitar problemas fiscais. Equidade financeira, aquilo que eu falei. É essencial garantir que todos os sócios recebam a sua parte de forma justa e transparente. Harmonia. O processo de retirada deve ser realizado de forma harmoniosa e respeitosa para evitar conflitos e preservar a relação entre os sócios.